you told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o método mais rápido, prático e econômico de fazer uma parede de tijolinhos utilizando isopor. Esse método é super rápido e prático porque a gente não vai precisar cortar tijolinho por tijolinho. Meus amores, a primeira etapa é calcular quanto de isopor a gente vai gastar. Para isso, a gente precisa medir a área em que a gente quer aplicar. Nesse caso aqui, essa parede deu cerca de 1,65 por 1 metro de altura. Então, o cálculo vai ficar super simples para mim, porque as placas de isopor costumam ter 1 metro de comprimento por 50 centímetros de largura. Então, para mim tá super tranquilo, né? Eu já sei que eu vou colocar elas na vertical, porque faz mais sentido para mim, né? Já que é 1 metro mesmo de altura. E eu vou usar aí 3 placas e um pedacinho de uma outra placa, né? Porque 1,65 a gente vai dividir aí por 5, vai dar 3 e alguma coisa. Então, meus amores, eu comprei 4 placas de isopor com a espessura de 1,5 cm. Então, vocês podem procurar por 150 milímetros, geralmente é assim que eles vendem. Para fixar na parede, eu estou usando a cola de silicone. Como vocês podem ver, eu estou colocando alguns pontinhos aí. E qual a quantidade de cola necessária? Eu calculei que cerca de um potinho para cada duas placas de isopor. Então, a cada 2 placas, vocês vão gastar, em média, 60 ml. Se você for aplicar numa parede muito grande, vocês podem comprar um pote maior, porque faz mais sentido. Eu usei 2 potinhos desse do pequeno. E agora, meus amores, nós vamos pressionar o isopor contra a parede, cuidadosamente, né? Não precisa amassar o isopor, é mais para fixar mesmo. E é isso, essa é uma etapa super legal, assim, super simples. Na verdade, o processo todo é super facinho. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Meus amores, agora que a gente já colou o isopor em toda a parede, nós vamos precisar de um molde para fazer os tijolinhos. Esse tijolinho pode ter o tamanho que você quiser. Esse daqui tem 17 por 7. E nós vamos utilizar também o ferro de solda. Então, é só recortar um papelão nesse tamanho, 17 por 7, ou com uma outra medida que vocês queiram. Meus amores, nessa etapa é super importante usar máscara. A gente tem que evitar inalar essa fumacinha que sai. E aí, meus amores, nós vamos passando o ferro de solda. E não tenham medo de aprofundar. Na verdade, quanto mais profundo ficar, melhor. É importante só que o isopor ele não se esgote, né? Não fique só na parede. Mas a gente pode fazer aí um detalhe bem profundo. Então, a gente vai colocando o molde e vai marcando. Se vocês perceberem que precisa afundar uma outra etapa, vocês podem fazer. Se tiver alguma correção também, vocês podem fazer. Realmente, meus amores, é super simples. E o ideal é que aqui o ferro de solda já esteja bem quente. Uma outra dica é escolha um lado em que vocês querem começar. Eu comecei da esquerda para a direita e eu fiz linha por linha. Eu não recomendo fazer um em cima do outro, porque pode acabar ficando desproporcional. Quando a gente vai fazendo assim sequencialmente a linha, fica mais fácil da gente conseguir que os tijolinhos fiquem ali mais ou menos no mesmo nível. Então, meus amores, eu terminei aí esse lado, né? A parte esquerda e voltei, ou melhor, a parte do lado direito e voltei cá pro lado esquerdo. E eu fui fazendo assim. Então, também não recomendo vocês fazerem da esquerda para a direita e depois voltar fazendo da direita para a esquerda. Eu acho que assim é mais fácil da gente não cometer nenhum erro. Ah, meus amores, e a gente vai fazendo sempre assim. Se a gente usou um tijolinho inteiro para começar, na próxima linha, na linha de cima, a gente vai usar metade. Se a gente usou metade, a gente vai usar um tijolinho, porque a gente quer que eles fiquem intercalados. Meus amores, não se preocupem em finalizar o tijolinho ao término da placa. Na verdade, a gente vai fazer o tijolinho do tamanho certo mesmo. A gente precisa tomar um cuidado também em relação ao acabamento. Como vocês podem perceber, a placa de isopor, quando a gente chega ali do ladinho da parede, né, na área final, a gente precisa passar o ferro de solda também, para também dar esse acabamento mais rústico. Então, a gente vai passar aí na lateral da parede. Percebam, meus amores, que nessa parte aí de cima,
A única coisa que a gente precisa fazer é passar o risco na vertical, a gente não precisa passar o molde. A não ser que vocês queiram dar uma textura, então essa linha aí de cima é super simples. Meus amores, eu finalizei aí a demarcação dos tijolinhos. Porém, percebam que a gente tem uma textura típica de isopor. E a gente vai mudar essa textura, né? Para texturizar, nós vamos usar também o ferro de solda. Só que em vez de usar a pontinha, nós vamos aplicar ele na lateral. A gente vai usar ele de ladinho. Deixa eu mostrar para vocês. Se tiver alguma correção, vocês já podem fazer. Quiserem arredondar as bordas também dá para fazer isso. E aí, nós vamos aplicar uma textura. Não precisam se preocupar em fazer a textura. Isso daqui, na verdade, é uma etapa opcional. Eu quero o tijolinho um pouquinho mais rústico, então eu vou aplicar essa textura. Lembrando sempre, meus amores, de não pressionar muito o ferro de solda ou não deixar muito tempo. Se vocês verem que está afundando demais, que vocês estão perdendo aí a espessura do isopor, desliguem o ferro de solda um pouquinho, deixa a temperatura deles abaixar um pouco. E aí vocês fazem a aplicação com ferro morninho em vez de quente. Eu fiz com ferro quente mesmo, só que eu fui cuidadosa, né? Para que não afundasse e eu não perdesse a espessura do tijolinho, para ele ficar profundo. Eu fiz isso, meus amores, em todos esses tijolinhos, mas não se preocupem, não é um processo complicado, mas lembrem-se sempre de continuar usando a máscara. Ah, meus amores, e como vocês estão vendo, tem as emendas aí no isopor. A gente consegue ver claramente aí nessa etapa a divisão entre uma placa de isopor e outra. A gente tem uma linha aí na vertical bem evidente. Mas não precisam se preocupar com isso não, porque quando a gente for aplicar a massa corrida, a gente vai disfarçar isso daí, vai ficar imperceptível. Então não se preocupem com emenda. Só reforçando, muita atenção aqui, se o ferro de solda estiver bem quente, a gente não quer perder a espessura do isopor, a gente quer o tijolinho bem evidente, até porque quando a gente colocar a massa corrida, se a gente não tomar cuidado, a gente pode acabar fazendo com que esse tijolinho fique mais fino, com que essas divisórias dos tijolos fiquem menos evidentes. A gente não quer isso, a gente quer uma parede de tijolinho bem destacada. Para isso, a gente precisa de um relevo muito profundo. Meus amores, eu parei aqui um minutinho para mostrar para vocês mesmo a diferença que dá essa textura. Então, claro, é opcional, mas olha só como realmente muda o aspecto do tijolinho, fica algo mais rústico, mais realista. Então, eu recomendo muito que vocês não pulem essa etapa. O sentido do movimento pode variar, mas eu gosto de fazer na diagonal. Mas percebam aí que eu fui fazendo um pouquinho na horizontal, dei uns risquinhos na vertical, mas eu acho que fica bem legal assim quando a gente faz na diagonal. As you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Depois de texturizar todos os tijolinhos, nós vamos passar para a próxima etapa. Nós vamos utilizar a massa corrida. Meus amores, nessa parede aí que é pequenininha, eu quase não gastei, mas eu vou utilizar essa massa corrida para uma outra coisa depois. De qualquer modo, eu coloquei ela aí dentro do balde. Vocês podem despejar também a quantidade que vão usar, mas eu fui pegando direto do plástico. Eu só coloquei dentro do balde para evitar sujar a casa. Meus amores, eu comecei aplicando com uma espátula cuidadosamente. Não tem segredo, meus amores, é só passar mesmo e fazer as correções. Ah, meus amores, como vocês viram, a massa corrida já vem pronta para uso, então não precisa colocar nem água, é só abrir o pacote e aplicar. Percebam, meus amores, que eu tô aplicando aí com uma espátula e que é difícil alcançar alguns pontos. Então, se vocês quiserem, vocês podem passar com o dedo ou mesmo com a mão. Em certo ponto, eu percebi que aplicar com a mão dá um resultado melhor, porque a gente consegue atingir esses buraquinhos aí. Então, realmente fica com a textura vazada. E, além disso, é mais rápido. Então, em determinado estágio, eu comecei a passar a mão mesmo, o dedo,
para conseguir o resultado que eu queria, e acabou que eu finalizei até mais rápido do que eu esperado. Well then baby have a taste, all the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today, I promise that... Lembrando, meus amores, que eu recomendo que vocês utilizem a espátula, mas eu utilizei a mão mesmo, então se vocês não tiverem medo de melar a mão, não tiverem alergia a nenhum componente do produto, vocês podem fazer isso também. Never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend. Meus amores, olha só que resultado espetacular desse método super fácil. A gente não precisa cortar tijolinho por tijolinho. Vai fazendo a marcação na própria placa de isopor, já na parede. E além disso, um método super econômico. Nessa parede aqui, meus amores, eu gastei em média R$40. Então, olha só o quão econômica é essa técnica. Eu consegui mudar completamente a cara dessa parede do balcão com apenas R$40. This way, I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and